Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso curso de PDO e eu espero que você já tenha aprendido algumas coisas nos vídeos que se passaram e que você continue aprendendo agora nos vídeos que se seguem, ok? Esse é o meu desejo. No vídeo passado, nós executamos aqui um comando SQL, dando um select all from clients, tá? Lembrando que eu tenho aqui no meu exemplo agora, aqui no meu computador, um banco de dados, tem uma tabela clientes e dentro da tabela eu tenho alguns campos e nesses campos eu tenho alguns registros, tá? Como eu já mostrei no vídeo passado, eu tenho um banco chamado PDO, tá? Poderia ser qualquer nome, não é porque estamos falando sobre o PDO, que o curso é de PDO, meus queridos, que o banco tem que se chamar PDO. Isso não é verdade, ele pode ter qualquer nome que você quiser. Ok? Eu coloquei PDO apenas porque o curso é de PDO, estamos falando sobre o PDO, mas poderia ser qualquer nome. Eu sei que parece chato quando eu fico repetindo isso e falando novamente, mas acredite, existem algumas pessoas que não conseguem compreender. Adriano, mas o banco precisa chamar PDO? Adriano, mas eu preciso colocar o nome do banco de PDO? Acreditem ou não, existem pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Então, não. O banco não tem que se chamar PDO, ele pode ser o nome que você quiser, desde que seja um nome aceitável no MySQL. Tá? Que eu não vou também explicar aqui o básico do MySQL, que não é o foco desse curso aqui. Tá? É necessário que você que chegou aqui já conheça PHP, MySQL, já saiba fazer um comando SQL, um select all from tabela, já conheça o básico, ok? Então, não vou perder tempo com isso, senão o curso acaba ficando longo, sai do foco e não é isso que a gente quer. Bacana? Bom, então, fizemos aqui a nossa query preparada, utilizamos o prepare e depois o execute. E agora, a nossa variável aqui, essa SQL, que foi criada anteriormente, lembrando também que ela poderia ser qualquer nome, não é porque é um comando SQL que ela deve se chamar SQL, tá? A variável pode ter qualquer nome, desde que seja um nome aceitável de variável dentro do PHP. Essa variável SQL, então, ela já contém o resultado dessa consulta. E agora eu preciso pegar esse conteúdo, pegar esse resultado. Como é que a gente faz, então, para obter, pegar o que o SQL trouxe lá e pegar esses dados e utilizar? Bom, eu preciso de um outro método do PDO chamado fetch. E esse método aqui chamado fetch, ele vai pegar aquele conteúdo que a minha variável SQL recebeu da consulta que fez, se teve algum dado, e vai deixar disponível para nós esses dados para que a gente possa listar, varrer e fazer o que quiser com esses dados. Esse fetch assoc, ele varre os dados que foram trazidos pela variável SQL. Eu posso utilizar aqui o fetch PDO fetch assoc ou o fetch all sem parâmetro algum. O fetch all e o fetch assoc, eles basicamente vão fazer a mesma coisa com algumas pequenas diferenças. Tá? Eu tenho aqui o SQL, eu passei a minha variável, em vez de eu utilizar o fetch assoc, eu passei o fetch all e não passei parâmetro algum. Entre outros métodos que não vamos abordar agora, mas ambos trazem um resultado para nós em forma de array, com os dados que ele encontrou, que eles encontraram. Como nós podemos ter mais de um registro, precisamos criar um laço para listar tudo que a SQL encontrou. Nesse momento, nós podemos utilizar o while como laço, no caso de utilizarmos o fetch, PDO, fetch assoc. Tá? Nesse caso aqui, é necessário que a gente utilize o while para listar os dados para nós. Veja que eu tenho aqui um comandinho while, básico do PDO, também não vou explicar agora. O while, eu digo que o lista, uma variável que eu criei agora, é igual a um SQL, que é o meu objeto, fetch, como parâmetro aqui eu utilizei o PDO, fetch assoc, um array associativo. Termino o meu while aqui e simplesmente aqui dentro tem alguns dados dentro. No caso aqui agora eu vou mostrar na tela para mim, mostrar na tela aqui os dados. Dei aqui um simples echo, br para pular uma linha, nome, e a variável aqui, ó, que eu criei dentro do meu while, chamada lista. E aqui é o campo da tabela, no caso nome, e-mail e telefone, que são os três campos que eu tenho lá no meu banco, olha só.
Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a fonte. A gente vai utilizar bastante aqui esse exemplo e que fique um pouco maior aqui, só para a gente verificar, tá? Então eu tenho aqui nome, e-mail e telefone, que são exatamente os dados aqui, ó, nome, e-mail e telefone. Minha variável lista, entre colchetes aqui o nome do campo. Isso aqui basicamente é exatamente igual o que nós tínhamos lá na extensão antiga do MySQL, do MySQL Connect, MySQL Fact Assoc e tudo mais, ok? Lembra que nós tínhamos lá o MySQL Fact Assoc? Agora nós temos aqui no PDO o Fact Assoc também. Aqui é o seguinte, esse BR é só para pular uma linha, tá? Isso aqui com o mundinho básico do HTML. E um pontinho aqui para concatenar a minha string nome, e-mail e telefone com os valores aqui vindos da variável lista, ok? Nós podemos também, em alternativa a isso aqui, utilizar o for each, que é bem mais apropriado para se trabalhar com arrays, né? O for each ele já varre também o array de forma mais específica. No caso aqui, quando nós utilizamos o fetch all, exatamente da forma que você vê aqui, é possível utilizar o for each. Então eu tenho aqui o for each, o meu SQL passa aqui o ponteirinho do objeto, fetch all, as lista, tá? Você que conhece aí for each no PHP, é isso aqui que nós estamos utilizando. Ele vai fazer a mesma coisa que fez o while aqui em cima. Porém, fica ao seu critério se você prefere utilizar o fetch assoc, se você prefere utilizar o fetch all, o while ou o for each. Bom, nesse momento nós já temos a listagem de dados funcionando de forma bacana, de forma perfeita. Aqui já falei também que eu utilizei aqui apenas alguns recursos do HTML para dar um BR, pular uma linha, concatenar e tudo mais. Não vou explicar sobre isso. A nossa variável lista ela passou a conter esse array, onde nós podemos varrer esse array e pegar o resultado que é mostrado na tela um a um. No exemplo, o nosso laço ele vai correr de acordo com a quantidade de registros da nossa tabela. Não de acordo com a quantidade de campos, ok, gente? Com a quantidade de registros. O que nós temos dentro do colchete, como eu já falei aqui, é o nome do campo lá da minha tabela. Este comando mostra na tela os valores desses campos para mim. Supondo que eu tenho nesse meu banco 3 registros, ele vai mostrar para mim o seguinte resultado na tela. Ok? Como eu dei um eco, ele vai trazer aqui o nome, o e-mail, o telefone, o nome, o e-mail, o telefone, o nome, o e-mail e o telefone dos 3 registros que eu tenho. Exatamente como eu fiz aqui diretamente no console do MySQL. Eu acredito que nesse ponto você não tem nenhuma dificuldade, não teve nenhuma dificuldade de entender, eu espero que não. No próximo vídeo, eu acredito que nós vamos começar a fazer um teste aqui um pouco mais na prática para que a gente possa entender realmente o que nós estamos falando aqui. Para que a gente não fique somente com essa teoria e lendo e tudo mais. Mas vamos começar a colocar a mão na massa. Depois a gente volta a falar sobre um pouquinho de teoria, outros recursos do PDO ao longo desse curso. Ok? No próximo vídeo, então, a gente volta e continua.